adolescente matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos no Rio de Janeiro. Segundo o Código Penal Bíblico, qual deveria ser a punição para ele? Êxodo 21:17. Quem ama... Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. E eu falo direto da Praia Grande e aonde tiver internet. Vocês ouviram a chamada. Esse aqui é o pastor, é um pastor da igreja adventista chamado Leandro Quadro. E ele pegou essa tragédia que teve no Brasil recentemente e disse que deveria ter pena de morte usando como pretexto o Velho Testamento. Ou seja, ele, até onde eu sei, é um cristão, mas está defendendo o Velho Testamento. Ou seja, ele não tirou ainda o véu na frente do rosto. Ele não se converteu, ele não é um cristão. Porque se ele fosse cristão, jamais falaria o que disse. O véu ainda está na frente do seu rosto. Bora lá ouvir um pouco aqui as asneiras que esse Leandro Quadros fala. Asneira, porque esse homem é um sujeito que tem um programa na TV Novo Tempo, onde ele ensina as pessoas sobre Deus, sobre Bíblia. Mas o camarada vive no Velho Testamento. Ou seja, para ele é Velho Testamento. Ele não é cristão, porque se ele fosse cristão, jamais defenderia qualquer lei lá do Velho Testamento. Bora ali. O pai, a mãe e o irmão de 3 anos no Rio de Janeiro. Faz arminha. Faz arminha aí, o Leandro Quadros. Vocês não fizeram arminha nos púlpitos das igrejas? Esse aí é o resultado das arminhas. E não é só essa. Essas almas esse sangue estão sobre vocês, as igrejas das arminhas. Não foram vocês que fizeram isso? Agora, tá aí o resultado. Anos no Rio de Janeiro. Segundo o Código Penal Bíblico, qual deveria ser a punição para ele? Êxodo 21:17. Meu amigo, segundo o Código Penal Bíblico, lá do Velho Testamento, não do Novo Testamento. Nem mesmo os judeus segue o Velho Testamento. Nem mesmo eles. Eles se dizem, não aceita Cristo como Messias, mas eles não conseguem seguir o Velho Testamento. Porque senão você veria isso todo dia acontecer lá no país deles. Entendeu? Eles não têm aonde levar os dízimos, eles não têm porque não existe templo. Eles não fazem sacrifício porque não existe templo para que façam sacrifício. Eles não cumprem a lei porque eu não vejo nenhuma mulher pega em adultério sendo apedrejada lá. Então eles não cumprem nada. Só cumpre o que interessa para eles. O que interessa? Bom, não vou nem falar aqui. Mas não cumpre. E a própria Bíblia diz, se você faz a lei e erra em uma só, você é culpado de todas elas. Então, me desculpe a judeusada, mas vocês são culpados de tudo isso daí. E o que é pior, fica esse tal de Leandro Quadros usando o Velho Testamento como exemplo. Aí,
Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Se no Código Penal Bíblico quem amaldiçoasse pai e mãe já deveria ser. Ô, Leandro Quadros, aonde é que essa lei vale hoje, meu filho? Aonde é que isso vale hoje? Nem em Israel isso tem sentido mais. Nem em Israel. E ainda que tivesse algum sentido o que você está falando, ainda que tivesse algum sentido, mesmo assim, os judeus têm que aceitar Jesus Cristo como Salvador. E você deveria pregar isso de dia e de noite, para que os judeus aceitem Jesus como Salvador. Você não faz isso. Vamos lá. Morto, imagine quem os matou. Alega-se entre jornalistas e sociólogos. Agora, Leandro Quadros, eu estou vendo aqui, você me desculpa, tá? Você me desculpa, mas eu estou vendo aqui pelo seu timbre de voz, pelo seu jeitinho de voz, que você carrega algumas ferramentas, tá? E essas ferramentas que você carrega, se fosse pelo Velho Testamento que você está tanto defendendo, você também teria que ser apedrejado. Entendeu? Entendeu ou não? Estou vendo aqui pela sua voz que você carrega umas ferramentas aí. Essas ferramentas, lá no Velho Testamento, o que você defende seria apedrejado. Tão convertidos que uma sociedade civilizada não deveria ter pena de morte. Porém, não, aquela sociedade não era civilizada, tá? Ela era tudo menos civilizada. Ela era violenta, agressiva. A luz da Bíblia é o contrário. Quando uma Faz arminha aí, ó. Quando uma sociedade não pune o crime proporcionalmente ao dano causado, a sociedade está comunicando a mensagem de que a vida das vítimas tem bem menos valor do que na realidade tem. E adaptando as palavras de Walter C. Kaiser Jr., no seu livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, a pena capital, ela comunica para as pessoas que a vida das vítimas não é lixo. E que uma sociedade civilizada possui sim pena capital é perceptível em textos como Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, onde Deus coloca a espada na mão. Ô, Leandro Quadros, você é cristão? Você tem certeza que você é cristão? Porque tudo que você está falando aí, os versículos que você citou, não faz sentido nenhum para cristão. Não faz. Então acho que você é tudo menos cristão. Onde não é. Ou você é um cristão de conveniência. Justamente porque os antediluvianos não valorizavam a vida. Ao iniciar uma nova sociedade. E Deus não colocou espada nenhuma na mão de Noé. Colocou na sua mente só. Deus colocou um martelo, um serrote e uns pregos e umas cordas para que ele anunciasse o evangelho desse jeito. Por isso, pregação do evangelho. É por causa disso. Não colocou espada nenhuma na mão, não. Colocou espada nenhuma na garganta de ninguém. Colocou lá umas madeiras para que se fizesse um barco e que as pessoas vissem a construção daquilo ali. Foi prego, martelo, betume, corda. Foi assim que foi feito. Como não chovia, as pessoas não teria sentido ninguém fazer um barco, porque não havia água suficiente naquela região aonde eles estavam. É lógico que água havia, mas naquela região não. E o barco foi feito no seco. Não foi espada. Deus não colocou espada nenhuma lá para afrontar ninguém, não. Conversa para boi dormir essa daí. Você é um cara que é teólogo. Eu acho que você está com um problema. E eu posso imaginar o problema que você está. Vamos aguardar. Vamos aguardar, porque uma coisa não falha nunca. A máxima, ela não falha. Quer que eu te falo qual é a máxima? Ela não falha.
Vamos aguardar que logo, logo teremos a conclusão. Civilizada após o dilúvio, Deus implementou a pena de morte ao invés de suprimi-la. E ainda, segundo o texto bíblico, em Números 35:30, o único direito de um assassino é ter um julgamento justo e não ser morto sem provas, obviamente. E o texto diz assim: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Portanto, a definição de direitos humanos na Bíblia prioriza a... Eu sabia que o seu problema era esse aí. Eu sabia exatamente que o seu problema era esse aí. Os direitos humanos que você está fazendo críticas aí, ele defende pessoas que não teriam como se defender em alguns casos, ou que foram injustiçadas. Para isso é o direitos humanos, para defender aquelas pessoas que foram injustiçadas. Não é nada político, não tem nada político nisso, é defender aquelas pessoas que se sentem injustiçadas. É só para isso. Mas agora eu estou começando a entender o motivo da sua crítica. Ela tem sentido, é político. Vítima. E sem dúvidas isso é muito superior ao conceito atual, que reflete a mente pervertida de uma sociedade sem Deus e impregnada de ideologia marxista. Olha, pastor, você me perdoa mesmo em nome de Jesus Cristo. Me perdoa mesmo. Mas a perversão maior está na sociedade cristã. Está naqueles que supostamente defendem Deus. Eles são as pessoas que defenderam Deus, que se diziam cristãs, que se dizia de Deus, foi eles que implementaram a escravidão no mundo. Aqueles que se dizem de Deus, foi eles que implementaram o racismo no mundo. Você sabe aquele negócio de supremacia branca? Aonde é que ela nasceu? Ela nasceu lá, em Israel, com aquele negócio de Jerusalém e Judá. Porque Jerusalém era aquele povo que não seria misturado. E Judá seria o judeu misturado. Então eles não se davam porque um se achava muito puro, muito perfeito. Só que o próprio Jesus Cristo pisou nessa coisa aí, quando falou do... Como é que foi mesmo? Bom, deixa eu lembrar aqui, agora eu me esqueci aqui. Aquele caso do sujeito que foi assaltado e ficou na beira do caminho, que passou o sacerdote e não fez nada. Aí veio o samaritano e acolheu, pagou uma hospedaria e mandou cuidar dele. E o samaritano justamente era aquele que não era considerado povo. Que se fosse na linguagem de hoje, as pessoas diriam que seria lixo. E aqueles que eram superiores, perfeitos, que nunca se misturaram, nariz empinado. O próprio Jesus Cristo condenou isso. E é exatamente isso que você está fazendo. Desculpa aí, gente, estou meio gripado aí. De frio, sabe como é que é. Então, bora lá ouvir que isso aqui é totalmente político, tá? Eu já assisti o vídeo, eu já sei. Se você crê que Deus é amor e justiça,
Se você quer aprender a pensar biblicamente, me siga. Será uma honra ter você entre os meus seguidores. Caso o seu conceito de crime e castigo, de direitos humanos e de justiça social seja marxista ao invés de bíblico... Ah, eu sabia. Você está vendo? Como o negócio dele é política. E aonde é? Em que planeta? Bom, você deve ser da Terra plana, né? Em que planeta o marxismo defendia algum tipo de vida? Em que planeta? Sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas, elas são tontas. Porque elas atribuem ao comunismo coisas que o comunismo nunca fez. E elas atribuem na maior cara de pau. Por exemplo, o comunismo defende o homossexualismo. Em que planeta você viu isso? O comunismo, a liberdade das mulheres, a liberdade das mulheres. Aonde é que você viu o comunismo respeitar a liberdade de mulheres? Aonde é? Em que planeta? E como vocês atribuem essas coisas ao comunismo? A única coisa que você pode atribuir ao comunismo é comum, ou seja, todo mundo se manter ali, não ter diferença numa sociedade. Isso você pode atribuir. Mas ele era hostil, violento, não tinha ninguém fazendo no comunismo, não tem ninguém na rua fazendo greve porque quer aumento de salário. No comunismo isso nunca existiu. Que conversa é essa daí? Não tem passeata gay no comunismo, lá fazendo passeata gay. Então, como que vocês atribuem essas coisas ao comunismo? Essas coisas só existem em uma democracia. Aumento de salário, briga por direito, só existe em democracia, não é em comunismo nenhum. Vai lá na Coreia do Norte fazer passeata gay lá. Vai lá na Coreia do Norte fazer passeata por aumento de salário ou liberdade das mulheres. Vai lá. Então, por que é que vocês atribuem essas coisas ao comunismo? Quando essas coisas são coisas da democracia. São direitos que só uma democracia é capaz de dar. Então, esse Leandro Quadros, na verdade, ele é uma voz política induzindo os seus membros a aceitarem o que ele está falando como verdade. Quando eles têm uma Bíblia na mão, eles têm um celular, e aqui você pode ter 10 tipos de Bíblias diferentes no celular. Você pode pesquisar. A pesquisa está na mão, mas ela prefere ouvir um idiota desse do que abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Ele está vivendo num Velho Testamento. Mas você pode ter certeza que ele impõe o Velho Testamento para os outros, mas ele quer viver no Novo Testamento. Me faz lembrar o apóstolo Pedro, que obrigava com que os cristãos que tivessem convertido a fazer circuncisão, mas ele vivia como gentil. Não estava nem aí com esse negócio. E por isso, a ele é atribuído o catolicismo. Ele jogava o peso nas costas dos outros, mas ele não queria saber de peso nenhum nas costas dele. Obrigava todos à circuncisão, a viver parte da lei, mas ele mesmo estava debaixo da graça. Olha, vamos esperar aí que a ferramenta vai vir à tona, não vai demorar muito. Se você pensa que a Bíblia precisa ser
atualizada e você não tem a mínima disposição de aprender a pensar biblicamente, deixe de me seguir. Então, deixa de seguir você. Na verdade, ninguém deveria seguir você. Você já é uma pessoa caída. Quem sabe agora eles prestam atenção. E outra coisa, quando se fala em atualizar Bíblia, ninguém fala em arranca nada da Bíblia, fala em atualização de palavras. Porque existem palavras ali que não faz sentido numa língua portuguesa brasileira. Numa língua portuguesa de Portugal, numa língua portuguesa de Angola, de Moçambique, tem muito sentido. Mas na língua portuguesa brasileira não tem sentido. São várias passagens que não têm sentido na língua brasileira, portuguesa do Brasil. Então, quando alguém fala em atualizar isso, é atualizar essas coisas. E também aquelas passagens bíblicas que são repetidas, repete a mesma passagem ali, repetida. Então, se colocar uma vez só, economiza papel e tempo, mas você fica lendo aquela coisa repetida. Um exemplo que eu vou dar aqui, de coisas que se tirasse da Bíblia não fazia falta nenhuma, se modificasse, né, não fazia falta nenhuma, é aquelas passagens que fala e os seus séquitos se encheram de fumo. A Bíblia fala que ela não é de particular interpretação, mas quando um brasileiro lê lá e os seus séquitos se encheram de fumo, o que o cara vai pensar? O que o cara pensaria 20, 30, 40, 50 anos atrás? Hoje, com o avanço das redes sociais, muita gente sabe o que é séquitos e fumo. Na verdade, aquela passagem está dizendo que os seus seguidores se encheram de fumaça. E o templo se encheu de fumaça. Mas não, tem que estar escrito lá, os séquitos se encheram de fumo. É isso. Isso não atrapalha a vida de ninguém, mas facilita na hora da leitura. Facilita aquele Brasil que não tinha direito à escola, aquele Brasil dos anos 70 para trás, dos anos 80 para trás, que não tinha direito à escola, que não tinha. O único direito era se formar no que chamava primário. E de lá para frente, só se fosse muito, muito inteligente, porque senão você não ia. Ou se você não fosse tão inteligente, mas tivesse dinheiro para estudar numa escola paga. Então, naquele Brasil de analfabetos e semi-analfabetos, o camarada lia essa passagem na Bíblia e não saberia o significado. Hoje não, as coisas mudaram. Hoje só não vai para a escola, só não faz faculdade se o cara é muito preguiçoso. Por quê? Há uma variedade de cursos, há uma variedade de escolas. Eu, com 70 anos, se quiser estudar hoje, eu consigo, e de graça, sem pagar um centavo. Se eu, com 70 anos, consigo estudar, vocês imaginam o moleque de 12, 13 anos, só não estuda por preguiça. E aí, entendeu? Então, essa pregação que você está falando aí é uma manipulação de mente. De mente. Bom, chega de besteira. Eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho assim da música cristã. Que para mim, música cristã não é louvor. Para mim, música cristã é feita de passagens bíblicas para alegrar o próprio cidadão, para que ele ganhe dinheiro e assim ele mata a saudade do tempo que ele estava lá no mundão, no mundo secular. Louvor, para mim,
é aquilo que você faz e só canta para Deus. Só canta para Deus. Eu, na verdade, só conheci uma igreja que fazia isso. Hoje está meio decadente. Era a Congregação Cristã no Brasil. Ela fazia isso. Os hinos só eram tocados na igreja e para Deus. Cantado e tocado para Deus. São louvores a Deus. Agora, eu sou a favor que a pessoa pode fazer, criar um hino para tocar com os amigos, entendeu? Até ganhar dinheiro com isso. Mas louvor é só para Deus, amigão. Eu sou Jorge Luiz eu sou Jorge Luiz e vou ficando por aqui. E fiquem com Deus, se é que esse cidadão aí, ó, é de Deus. Para mim, já é um caído.